Motivo de alegria estarmos aqui esta noite para louvar e bendizer este nome maravilhoso, que está acima de todo nome, né? Confesso que hoje foi uma batalha, eu senti que foi uma batalha espiritual para poder vir aqui hoje trazer a palavra, né? Mas o Espírito Santo de Deus colocou algo no meu coração, eu creio que até é um desafio, que é uma palavra difícil, né? Eu ouvi algum irmão, um pastor falar uma palavra difícil de ser pregada, mas tudo aquilo, amados, que está na Bíblia Sagrada, é importante para nossas vidas, né? E eu creio, a gente sabe que é na palavra de Deus, que é uma batalha espiritual, toda vez que nós nos dispomos a vir aqui diante do altar para levar algo da parte de Deus para a vida dos irmãos e para a minha vida, o inimigo ele se levanta para poder colocar talvez dúvida, empecilho ou chegar atrasado. E quando nós estamos ligados com Deus, quando nós estamos ali, nós vemos que é uma batalha espiritual, amém? Mas antes de entrar na palavra, eu gostaria de cantar um corinho, os corinhos dos irmãos, corinho de fogo. Vamos fazer um barulho santo aqui neste lugar, mas vamos fazer um barulho, vamos nos alegrar, porque na presença do Senhor nós temos que nos alegrar, amém? Glória a Deus. Então vamos louvar com palmas, vamos tocar o nosso pandeiro para a honra e glória do Senhor, aleluia. Vamos começar assim. Batalha travada é nessa terra, batalha travada é nessa terra, batalha travada é nessa terra, batalha travada é nessa terra. Eu entrei nessa peleja, foi pra pelejar. Eu entrei nessa guerra, foi pra guerrear. Eu entrei nessa peleja, foi pra pelejar nessa terra. Eu entrei nessa peleja, foi pra pelejar. Eu entrei nessa guerra, foi pra guerrear. Eu entrei nessa peleja, foi pra pelejar nessa terra. Ele é valente na batalha. Ele é valente na batalha. Ele é valente na batalha. A batalha vai começar, a batalha vai começar. Esta terra é de conquista e o mais valente conosco está. A batalha vai começar, a batalha vai começar. Esta terra é de conquista e o mais valente conosco está. Anjos que descem para te encher, o varão que passeia perto de você, com a espada de fogo na mão, vai cortar todo laço através da oração. Se prepara, querido irmão, que o anjo já vem com a resposta na mão. Vem dizer para toda a igreja que a batalha já vai começar. A batalha já vai começar. A batalha vai começar. Essa terra é de conquista e o mais valente conosco está. A batalha já vai começar. A batalha vai começar. Esta terra é de conquista e o mais valente conosco está. Olha quem vem entrando pelo meio do salão, é o varão de guerra. Deus ouviu tua oração. Olha quem vem entrando pelo meio do salão, é o varão de guerra. Deus ouviu tua oração. Olha quem vem entrando pelo meio do salão, é o varão de guerra. Deus ouviu tua oração. Mas olha quem vem entrando pelo meio do salão, é o varão de guerra. Deus ouviu tua oração. É ele, é ele, é ele, é o leão de Judá. É ele, é ele, é ele, é o leão de Judá. É ele, é ele, é ele, é o leão de Judá. Ele não perde, ele só ganha, porque ele é o leão de Judá. Leão de Judá, leão de Judá. Ele é o leão de Judá, ele é o leão de Judá. Leão de Judá, leão de Judá. Ele é o leão de Judá, ele é o leão de Judá. Leão de Judá, leão de Judá. Ele é o leão de Judá, ele é o leão de Judá. Leão de Judá, leão de Judá. Ele é o leão de Judá, ele é o leão de Judá. Cadê o azeite que Jesus deu pra você? 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 Mas cadê o azeite? Cadê? Cadê o azeite? Cadê o azeite? Cadê? Cadê o azeite?
você? Cadê a unção que Jesus deu pra você? Cadê a unção que Jesus deu pra você? Cadê a unção que Jesus deu pra você? Mas cadê a unção? Cadê? Cadê a unção? Cadê a unção? Cadê? Cadê a unção? Cadê a bandeira que Jesus deu pra você? 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 Mas cadê a bandeira? Cadê? Cadê a bandeira? Cadê a bandeira? Cadê a bandeira? Glória a Deus, aleluia. Podemos se assentar, igreja? Pai querido, Pai amado, louvado, engrandecido seja o teu santo nome, Senhor. Ó Pai querido e Pai amado, que o Senhor nesta noite venha falar, Pai, tremendamente aos nossos corações, Pai. Ó Deus amado e Pai querido, que eu venha diminuir esta noite, Teu Espírito Santo crescer aqui, Pai. Usa a minha vida como Tu queres, a minha boca. Fala aquilo que a Tua igreja necessita ouvir, Pai amado. Ó Pai, tenha misericórdia, Pai. Fala aos nossos corações, Pai. Assim eu te oro, já te agradecendo em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a teu santo nome, Senhor. Amados, nós estamos vivendo um tempo que hoje em dia a palavra diz lá em Mateus 24, versículo 12, se eu não me engano, que por se multiplicar a iniquidade e o pecado, o amor de muitos esfriará. E amados, nós estamos vivendo um tempo que se nós ligarmos o nosso televisão, nós só vemos aí desgraça, é uma palavra pesada, uma palavra forte, mas é o que acontece hoje em dia, morte. Nós presenciamos aí recentemente esta jovem, Elise, o nome dela, que assassinou, esquartejou o seu marido, aquele presidente daquela empresa IOC. E ali a gente não sabe até que ponto, amados irmãos, a mente humana é capaz de fazer atos, coisas que aos nossos olhos nós ficamos assim estupefatos, horrorizados, o que tem acontecido na atualidade, nos dias atuais. Amados, é mais do que provado através da palavra de Deus. E no final dos tempos a palavra diz que se levantaria pai contra filho, filho contra pai, e marido contra a mulher. E nós temos visto aí na mídia, isso, o que aparece, irmãos, aparece das pessoas que têm fama. Mas quantos casos acontecem daqueles que vivem no anonimato, que não é divulgado na televisão, na mídia, mas quantas mortes acontecendo nos lares, dentro da casa. E a palavra diz que o inimigo das nossas almas, o diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. E amados, o homem, quando não vive na presença de Deus, o homem quando não tem Deus na sua vida, quando não tem o temor de Deus, quando ele não tem a presença e a proteção do Pai querido e amado, o inimigo ele entra e faz uma arruaça, uma devassa na vida dessas pessoas. E elas assim não enxergam, não conseguem observar, porque têm os olhos naturais, não estão com os seus olhos espirituais, amados. E recentemente também outro caso, houve agora recente, da irmã daquela Sandra Bismarck, aquela modelo que está naquele programa de televisão, A Fazenda, a qual houve uma confusão ali do ex-marido e com o atual namorado, e ela tomou um tiro no peito. E dia após dia nós vemos casos assim. E eu refletindo na palavra de Deus, a palavra de Deus lá em Juízes, no capítulo 19, eu queria que você abrisse a tua Bíblia. Então, amados, como eu digo, isso no Velho Testamento, e na época de Juízes ali, o povo de Israel, ele vivia sem um rei. O povo ali, ele fazia aquilo que era agradável aos seus olhos, apesar de eles conhecerem o Deus Todo-Poderoso, eles terem passado ali pelo deserto, terem descoberto ali todas as maravilhas que Deus tinha feito, mas neste período, o Senhor sempre levantava um juiz, e o povo ali se arrependia, voltava para os caminhos, mas logo depois entrava na iniquidade, no pecado, e ali tinha consequências. O que eu quero, se eu fosse botar um tema para a pregação desta noite, talvez eu poderia dizer as consequências do pecado na vida daquele que não teme a Deus. Amados, então aqui tem uma história que eu quero assim relatar com os irmãos, que me chamou muita atenção,
que se nós formos trazer para os dias atuais, apesar de ter acontecido naquela época, é um fato que, se nós trouxermos para hoje, nós vemos que é muito relevante, é um fato que acontece aí no cotidiano, porque o inimigo sempre tentou destruir a humanidade, aqueles lares que não têm Deus. E diz assim a palavra do Senhor, capítulo 19 dos Juízes, o tema diz assim: os homens de Gibeá abusam da mulher de um levita. Aconteceu também naqueles dias, em que não havia rei em Israel, que houve um homem levita que, peregrinando aos lados da montanha de Efraim, tomou para si uma mulher concubina de Belém de Judá. Porém a sua concubina adulterou contra ele e foi dele para a casa de seu pai, a Belém de Judá, e esteve ali alguns dias, a saber, 4 meses. E seu marido se levantou e partiu após dela para lhe falar conforme ao seu coração, e para tornar trazê-la. E o seu moço e um par de jumentos iam com ele. E ela o levou à casa de seu pai, e vendo o pai da moça, alegrou-se ao encontrar-se com ele. Até aqui, amados irmãos. Amados, se nós agora esmiuçarmos essa história, nós observamos que naquela época era costume o povo de Israel, quando um varão casava-se ali com a mulher, o pai da noiva ali, ele concedia ali uma concubina para fazer o serviço para aquela mulher, o cuidar do filho. E aquela concubina, o marido, ele podia até assim fazer uso daquela concubina com a permissão daquela mulher. Mas o que me chama a atenção nesse texto é que diz que este levita da tribo de Levi, um homem que conhecia Deus, ele ia peregrinando aos lados da montanha de Efraim e tomou para si uma mulher concubina de Belém de Judá. E amados, e diz a palavra que esta mulher adulterou contra ele. E o que me chamou mais a atenção é que após passar 4 meses na casa do seu pai, este homem foi encontrar-se com essa mulher para trazê-la de volta. E o que me leva assim a pensar no texto, pelo que eu vejo mais adiante, é que talvez este homem ali devia estar angustiado, desesperado por amor àquela mulher, e ele foi atrás dela. E diz a palavra mais à frente que ele, chegando lá na casa do pai, após ela passar 4 meses, o sogro se alegrou ao vê-lo, e ele lá eles passaram 3 dias, ali beberam, ficaram juntos, e no 4º dia aquele homem quis sair e levar a concubina. E o sogro fala com ele: fica mais esta noite, se alegre. Então o que me chamou a atenção é que toda vez ele fala assim lá no versículo, ali no versículo 5, e sucedeu que ao 4º dia pela manhã madrugaram, e ele levantou-se para partir. Então o pai da moça disse a seu genro: conforta o teu coração com um bocado de pão e depois partireis. E mais à frente ele fala de novo, e alegre-se no final, a parte final do versículo 6. Peço-te que ainda esta noite queiras passá-la aqui, e alegre-se o teu coração. Então, amados, o que me leva a pensar, a meditar nesse texto, que esse homem ele está sendo avisado o tempo todo para não ir àquele momento. E ele passa mais uma noite, ficam 4 dias, e na 5ª noite, ele dorme ali no versículo 8, madrugando ao 5º dia pela manhã para partir, disse o pai da moça: ora, conforta o teu coração. Isso nos leva a crer que aquele homem não estava ainda com o coração ali, assim, totalmente resolvida a sua questão ali conjugal. Ele foi meio que desesperado, e o pai falava: fica mais e conforta o teu coração. E quantas das vezes em relacionamento entre marido e mulher, quando acontece ali uma discussão, um problema talvez semelhante, Deus é o Deus do impossível, Ele pode recuperar qualquer lar, qualquer casamento e conflito. Mas o texto também me chamou a atenção que em momento algum este levita, ele recorreu ao Senhor em oração para que fosse resolver esse problema. O texto não nos mostra ele meditando e pedindo a Deus um conselho, uma orientação antes de partir para buscar aquela mulher. Isso não mostra no texto. E demonstra ali um homem talvez angustiado, desesperado por essa situação de ter sido traído e querer aquela mulher de volta, amado. Mas o que eu quero te dizer nesta noite,
que quantos relacionamentos no mundo estão assim, quantos casamentos vivendo quando não tem a direção do Senhor, porque se nós olharmos ali no versículo 1, diz que este povo, ele não tinha um rei, o povo ali, se formos lá no versículo final, do último versículo de Juízes lá, diz que o povo ali, como eles não tinham um juiz, um rei, eles não tinham um rei, eles faziam aquilo que era agradável. E se formos no capítulo anterior, lá Mica que conhecia Deus, Mica ele tinha deuses estranhos na sua casa, também fez Deus. Então o povo ele estava ali, meio o povo de Israel, as 12 tribos estavam espalhadas, meio que desordenadas, sem uma direção. E quantos lares, quantos casamentos estão também vivendo sem uma direção? E quando, amados, não tem Deus na direção, quando Jesus não é cristocêntrico no teu casamento, no teu lar, consequências virão, porque o inimigo de nossas almas é astuto, ele veio para matar, roubar e destruir. E me chamou a atenção mais à frente, se nós formos observarmos mais adiante, este homem resolve partir, já ao anoitecer, o sogro fala com ele, no versículo 9, então o homem levantou-se para partir, ele e a sua concubina, e o seu moço, que era o servo dele, e disse-lhe o seu sogro, o pai da moça, eis que já o dia se abaixa, e já a tarde vem entrando, peço-te que aqui passes a noite, eis que já o dia vai acabando, passa aqui a noite, e que o teu coração se alegre, e amanhã de madrugada levantai-vos a caminhar, e vai-te para a tua tenda. Versículo 10, porém o homem não quis ali passar a noite, mas levantou-se e partiu, e veio até defronte de Jebus. Jebus é a cidade de Jerusalém, o nome antigo da cidade de Jerusalém, que é Jerusalém. E com ele o par de jumentos, como também a sua concubina. Amados, esse homem, ele chega naquela cidade de Jebus, e ali mais uma vez, talvez pela misericórdia do Senhor, que queria dar um livramento, porque Deus tudo sabe, Ele sabe o futuro, e Deus muitas das vezes avisa pessoas para nos livrar, e falou aquele servo também daquele homem, foi usado, eu percebi aqui, falou, vamos para a cidade dos Jebuseus, e aquele homem fala assim, não vamos para a cidade estranha de pessoas, vamos para a cidade do filho de Israel. Aquele homem, ele queria ali, dormir na cidade ali, diz assim, versículo 11, estando pois já perto de Jebus, e tendo já declinado muito o dia, disse o moço a seu senhor, servo dele, caminhai agora e retiremo-nos a esta cidade dos Jebuseus, e passemos ali a noite. Porém disse-lhe seu senhor, não nos retiremos a nenhuma cidade estranha, que não seja dos filhos de Israel, mas passaremos até Gibeá. Amados, aquele homem queria ir numa cidade dos filhos de Israel, dos seus irmãos, mas ele não sabia aonde que ele achava que estavam os seus irmãos, os seus amigos, ali que estavam os seus inimigos, e aquele homem não quis ali pernoitar, dormir na cidade ali dos Jebuseus, e foi para dormir em Gibeá. E quando ele chega naquela cidade ali mais à frente, ele chega naquela cidade, não encontra o local onde pousar, e ninguém lhe deu morada para ele passar a noite, e ali eles vão dormir numa praça, ele, a sua concubina, o seu servo, com os seus jumentos, e naquela praça vinha um senhor ali, que diz que era da mesma terra dele de Efraim, um senhor que vinha do campo, um senhor já de idade, e pergunta o que está fazendo aqui, para onde vai. Ali eles conversam, e aquele homem acolhe aquele homem para ir para a sua casa passar a noite. Amados, mas o que eu quero chamar a atenção, lá em Salmos 42, versículo 17, diz que um abismo chama outro abismo. E às vezes a pessoa vive na vida do pecado, e ela vive na vida da iniquidade, e vai um pecado chamando outro, quando ela não abre os seus olhos espirituais, para buscar ao Deus Todo-Poderoso. E quantas casas, quantos lares vivendo aí, o inimigo entrando e destruindo, a pessoa achando que estão com seus amigos, mas amados, o melhor local é a casa do Senhor. É aqui onde nós encontramos a palavra da verdade, é aqui onde nós encontramos conforto para o nosso coração. E amados, nós estamos vivendo realmente últimos dias, as pessoas não enxergam, mas vocês verem que o mundo fala que o casamento aí é uma instituição falida, as pessoas aceitam o divórcio na maior naturalidade,
e terminam, e quando não aceita, que terminam com o outro ali por um ódio, vai lá e mata, tira a vida, destrui a sua vida, talvez a vida do filho, da família. Isso é fato que está acontecendo. E amados, este homem ali passa a noite, e quando ele está passando a noite, aí que vem aqui o texto, vamos lá no versículo 22, estando eles alegrando o seu coração, eis que os homens daquela cidade, homens que eram filhos de Belial, cercaram a casa, batendo a porta, e falaram ao velho, senhor da casa, dizendo: tira para fora o homem que entrou em tua casa, para que o conheçamos. Amados, aqui me faz também pensar lá em Sodoma e Gomorra, onde aqueles homens também, quando os anjos do Senhor estavam lá, queriam ter relações com ele. Aqui o caso, esses homens, eles já estavam fazendo práticas sodomitas, homossexuais. Eles queriam ter casos, sair com aquele homem que estava lá. E amados, aqui o que me chamou a atenção, homens que eram filhos de Belial. Eu fui pesquisar Belial, filhos de Belial, filhos de Satanás, filhos do diabo, homens devassos, são os filhos de Israel que se desviaram da presença de Deus, homens que estavam totalmente afastados dos caminhos do Senhor. E aqueles homens queriam ter com aquele homem que estava lá. Porém o Senhor daquela casa falou: não faça tão maldade como essa, não faça isso. Inclusive ele oferece até a sua filha virgem, a concubina. Se nós formos ver mais adiante, diz assim, ó: eu, homem, 23, versículo 26, Senhor da casa, saiu a eles e disse: não, irmãos meus, ora, não façais semelhante mal, já que este homem entrou em minha casa, não façais tal loucura. Eis que a minha filha virgem e a concubina dele tirarei para fora. Humilhai-as a elas e fazer delas o que parecer bem aos vossos olhos. Porém a este homem não façais loucura semelhante. Porque, amados, era um costume também no povo daquela época de Israel tratar bem o visitante. E nós sabemos que nesta época as mulheres, elas não tinham muita representação, elas não podiam se expressar, e eles nem valorizavam tão assim a mulher. E ele preferiu dar-lhe a filha virgem, a concubina, para aqueles homens, que aqueles homens não diz a quantidade, mas eu creio que eram muitos que estavam ali possessos, querendo praticar iniquidades, maldades. E hoje em dia os homens acham normal a prática homossexual aí, muitos fazendo aí, querendo criar leis para que aprovem casamentos homossexuais, parada gay com homem, e o homem achando isso normal, mas isso é abominável aos olhos do Senhor. Porque o homem criou o homem para ser homem, e a mulher para ser mulher, e para ter relação homem com a mulher, não relações homossexuais. Então nós vemos que Deus abomina isso. E onde está o pecado, amado, há consequência, e as pessoas não enxergam. Então o que me chama a atenção nesse texto, que mesmo naquela época acontece um caso de estupro cruel com esta mulher. Diz assim no versículo 25: porém aqueles homens não o quiseram ouvir. Então aquele homem pegou a sua concubina e lhe tirou para fora, e eles a conheceram e abusaram dela toda a noite, até pela manhã, e subindo a alva a deixaram. Aqueles homens abusaram daquela mulher toda a noite. Imagina o sofrimento daquela mulher que a Bíblia não diz o nome. Então, amados, o que eu quero chamar a atenção, esta mulher no princípio, se nós observarmos, ela adulterou, ela fugiu para a casa do seu pai, este homem foi atrás, tudo estava começando errado. E quando você começa muitas das vezes um relacionamento errado, se você não consertar diante de Deus, ele há de ter consequências, ele há de terminar errado. Porque, amado, só Deus é o Deus que pode livrar, só o Deus que é o Deus que pode entrar na sua causa, em qualquer causa, e livrar o inimigo. Amados, é muito bom estar na presença de Deus, e as pessoas, elas não entendem. E quando nós vemos assim um casamento na presença de Deus, você vê que ali tem harmonia, compaixão, tem entendimento, por mais que tenham briga, luta, que todo casamento tem luta, tem barreira. Mas com Deus nós vencemos a barreira e as dificuldades, porque Deus, ele nos dá sustento, Deus nos dá sabedoria que vem do alto, para enfrentarmos qualquer adversidade, qualquer dificuldade, amados. Então, amados, o que me chamou a atenção aqui também, é que após aqueles homens abusarem a noite toda aquela mulher caminha até a porta ali do seu marido, e ela cai ali enfraquecida ali, na entrada da porta, e ali ela morre, amados. Ali ela perde a sua vida.
Então aquele homem, ele não tendo mais ali o que fazer, ele coloca ela ali no seu jumento e leva para a sua cidade. E ali aquele homem que me chamou mais atenção, numa atitude de revolta, numa atitude de ódio, ele pega um cutelo, diz a palavra, outras versões diz que pega uma faca e corta aquela mulher em 12 partes, amados. Isso me remeteu a isso que aconteceu agora, atualmente, que a gente não sabe o porquê, a gente não está aqui para julgar, porque quem vai julgar é Deus, é Ele que vai fazer a divisão, o julgamento. Não estou aqui para isso, porque, amados, nós não temos noção do que é capaz da mente humana. A mente humana, quando não tem Deus, o inimigo entra e faz arruaça, usa a vida das pessoas. Então, amados, é só Deus na nossa vida. Nós estamos vivendo realmente o final dos tempos, mundo de iniquidade, de maldade. Então aquele homem diz assim, ó, no versículo 29, chegando pois à sua casa, tomou um cutelo, um machado, e pegou na sua concubina e a despedaçou com os seus ossos em 12 partes, e enviou por todos os termos de Israel. E o que me chamou mais atenção foi no versículo 30, que diz assim: e sucedeu que cada um que tal via dizia, nunca tal se fez, nem se viu desde o dia em que os filhos de Israel subiram da terra do Egito até o dia de hoje. Ponderei isto no coração, considerai e falai. Por isso eu estou falando isso esta noite, relembrando um fato, uma história aqui, um caso que aconteceu na Bíblia, que eu nunca vi ninguém pregando, eu confesso aos irmãos, nesse meu tempo que eu tenho de evangelho, mas o Senhor foi ministrando a meu coração, eu com a minha humildade, meu pouco conhecimento, e pude tirar aqui ensinamentos importantes para os nossos dias, amados. Por que Ele fez isso, distribuiu para as 12 tribos? Porque a tribo de Benjamim era uma tribo escolhida por Deus, era uma das 12, eles eram irmãos, então Ele mandou esse pedaço para as outras tribos. Para quê? Para poder eles verem. E ali, se nós continuarmos lendo no capítulo 20, aqueles homens se revoltam e vão contra ali aos filhos de Benjamim, e é feita uma guerra tremenda, e só sobram 600 homens da tribo de Benjamim, mas lá no final eles se reconciliam também, porque as tribos eram de Deus, elas não podiam se separar. Mas o que eu quero chamar a atenção, que se nós meditarmos, estudarmos o livro de Juízes, é uma época em que o povo estava vivendo sem a direção de um rei, e o povo precisava ali de um líder. Então, como ele ali não tinha um rei, um líder, eles estavam fazendo aquilo que era agradável aos seus olhos. E quantos aí no mundo estão fazendo aquilo que é agradável aos seus olhos? Quantos aí no mundo achando que tem a razão, que tem o conhecimento, que tudo pode fazer? Mas, amados, a palavra diz que o mundo jaz no maligno. E quantas pessoas, quantas vidas sendo ceifadas, porque não tem Jesus na sua vida. Jesus fala, eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta do seu coração, entrarei e cearei com ele. Ele está fazendo um convite a toda a humanidade, para que se arrependa dos seus maus caminhos, dos seus pecados, e entregue a sua vida a Ele. Amados, Deus, Ele quer fazer algo novo, Ele quer fazer milagre. Deus é o Deus do milagre, mas para isso a pessoa precisa abrir a sua vida, o seu coração, para aceitar esse Deus. Mas muitos aí querem viver ao seu bel prazer, muitos aí querem só viver com o seu achismo, achando que é toda a sabedoria, que tem toda a sabedoria. Mas a sabedoria, ela vem do alto, vem do Senhor. Em Provérbios 1, versículo 7, diz que o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. E quantos aí quer ter a sua própria sabedoria, achando que não, vou fazer assim, amados, e tem caído em laço de morte, em laço de desgraça mesmo. Mas eu quero te dizer que se Deus entrar na sua causa, seja ela qual for, eu não sei qual é, Deus é capaz de mudar a história da sua vida, restaura casamento. Deus é o Deus do impossível, amado. Deus, Ele tudo pode. Amado, nós temos que tomar posse dessa palavra. Aleluia, louvado é teu santo nome, Senhor. Então nós vemos aqui uma coisa que começou mal, com adultério. Um homem ali que talvez Deus estava com o seu coração angustiado, e ali ele vai atrás daquela mulher, e ele tenta com a sua força das suas mãos. Muitas das vezes nós queremos resolver os problemas com a força do nosso braço, das nossas mãos. Mas eu quero te dizer esta noite que temos que entregar tudo nas mãos de Deus, que só Ele é capaz de fazer o milagre, de resolver. O possível nós temos que fazer, mas o impossível vem de Deus. Então, amados, esse homem cai em laço, e aquele povo ali estava ali desorientado,
sem a direção de Deus, vivendo a vida de pecado. Eles pegam aquela mulher, estupram aquela mulher, depois eles sofrem e são também punidos por isso. Mas, amados, se nós refletirmos nesta palavra, que para mim é tão atual para os dias de hoje, nós vemos que hoje em dia isso acontece aí com frequência. É caso de estupro, é caso de pedofilia aos montes. A gente vê aí pai até abusando da própria filha. Então, amados, o mundo jaz no maligno. Mas Jesus falou, amados, no que no mundo nós teríamos aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E quando nós entregamos a nossa vida na mão deste Jesus maravilhoso, esse Jesus que tudo pode, Ele muda a história da nossa vida. Basta confiarmos e crermos, amados. Então que esta noite nós possamos meditar nesta palavra. Um caso que me chamou a atenção, um caso da Bíblia, que eu nunca vi pregar, como eu disse anteriormente, mas que foi um fato verídico que ocorreu, e um fato tão atual, que lá no versículo final diz: considerai e falai. Então temos que relembrar, amado, porque isso aqui foi tudo consequência da desobediência, consequência do pecado, consequência do homem sem Deus. E quando nós entregamos nossa vida na mão de Deus, Ele tudo pode. Então, eu agradeço a rica oportunidade, no nome santo de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, né, irmão? Graças a Deus, né? É assim que o Senhor faz, né? Eu estava ali meio falando, ouvindo o irmão ministrar a palavra, e eu ali ligado ali, né? Perguntando a Deus sobre a respeito dos 12 pedaços. Glória a Deus. Né, confirmando que realmente